Bem-vindos ao projeto Recapitulando, onde buscamos lembrar ou relembrar de assuntos bíblicos já estudados, tirando assim dúvidas frequentes sobre vários assuntos, e assim mantendo a pureza e santidade dos ensinos de Deus. Bem-vindos ao Recapitulando de hoje. E o tema de hoje, quando Jesus observa nossas ofertas. E nosso estudo fica no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 até o 44, e também Lucas 21, do 1 ao 4, onde conta a história da oferta da viúva pobre. E neste ponto vemos Jesus olhando de perto a situação. Então vamos fazer uma pequena introdução. Alguém disse que 1/6 dos versículos da Bíblia estão relacionados de alguma forma ao tema dar. Não sei se isso é verdade, mas sei que as Escrituras têm muito a dizer sobre o assunto. As palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. E isso nós encontramos em Atos, capítulo 20, versículo 35. Outra, Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E outra, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Efésios, capítulo 5, versículo 2. Alguém chegou a dizer uma frase muito importante há um tempo atrás, que diz assim: ganhamos a vida através do que recebemos, mas construímos uma vida através do que damos. Agora, Deus não hesitou em falar sobre o ato de dar, mas às vezes os pregadores hesitam. Os sermões sobre o ato de dar geralmente não estão na lista dos favoritos. Se estudos sobre dar lhes causam desconforto, prepare-se então para se contorcer e retorcer enquanto estudamos sobre uma viúva que deu tudo o que possuía. E vamos ver então 2 pontos importantes nesse estudo. E o primeiro, Jesus observou os ofertantes no templo. A terça-feira da semana em que Jesus morreu havia sido um dia exaustivo. Jesus havia passado o dia todo numa guerra de palavras com inimigos que tentaram repetidamente pegá-lo, de alguma forma. A história de hoje começa com Cristo retirando-se para o pátio das mulheres, onde ficava o gasofilácio. Isso nós vemos lá de Marcos 12, versículo 41. Ele já havia ensinado sobre nessa parte do templo antes. Isso nós vemos lá em João 8 e 20, mostrando que ele já havia passado por ali. Agora, segundo Elder Shane, o gasofilácio consistia de 13 recipientes em forma de trombeta, situados em um canto do pátio. E esse historiador mostra que cada receptáculo, ou cada gasofilácio, era marcado com uma letra do alfabeto hebraico e coletava ofertas em dinheiro para um propósito diferente em cada um deles. Então a gente pode dizer que um era para sacrifícios, outro era para manutenção e etc. São vários. Então esses receptáculos eram para ofertas voluntárias e não dízimo. Em ocasiões especiais, como dias de festa, muitos faziam contribuições espontâneas. Jesus então estava assentado diante do gasofilácio. Isso nós vemos de Marcos 12, 41. Ele ficou ali sozinho, por um instante, sem dúvida, aproveitando para descansar. Parece que ele se sentou ali por um instante, cabisbaixo, talvez até com os olhos fechados, mas a observar, não totalmente desligado da situação. Isso nós vemos de Lucas, capítulo 21, versículo 1. Então, observava Jesus como o povo lançava ali no gasofilácio, o dinheiro dessa oferta voluntária. Isso de Marcos 12, 41 também. Mas
o que eles estavam fazendo, o que é que eles estavam ofertando. Observava Jesus, então, como o povo lançava ali no gasofilácio o dinheiro. O quê? Ele observava o que as pessoas estavam dando? Eu pensava que quando eu estivesse dando, minha mão direita não deveria saber o que a esquerda estava fazendo, mas quanto menos o que estão dando pessoas à direita ou à esquerda. Eu pensava que o quanto eu ofertava é um daqueles grandes segredos do universo que ninguém então poderia saber, assim como o número de fios de cabelo da minha cabeça. Agora, apesar de tudo isso, o texto declara que o Senhor assentou-se e observava como o povo lançava ali, no gasofilácio, o dinheiro. Esse é um dos momentos em que Jesus observa o que as pessoas estão fazendo, como também o que os discípulos estavam fazendo. E a palavra grega traduzida por lançava tem algo a nos dizer também. Veja, Cristo já havia dito que alguns transformaram o momento da oferta numa verdadeira produção. Isso nós vemos em Mateus 6:2. Talvez esses indivíduos tivessem até desenvolvido uma técnica para fazer os receptáculos tilintarem, cantarem enquanto jogavam ali as suas moedas. E essa era a questão. O Senhor viu que muitos ricos depositavam o quê? Grandes quantias, várias moedas tilintando. Não havia nada de errado então nisso, mas Paulo disse o seguinte: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Isso nós vemos em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Pois bem, a seguir, Jesus notou essa cena comovente. Vimos então, porém, uma viúva pobre. Depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Isso lá de Marcos 12:42. Pois bem, vejam que as viúvas eram classificadas como segmento social mais indefeso e desamparado. Deus tinha outorgado leis especiais para o cuidado e a proteção de viúvas. E onde é que fala sobre essas leis? Aí vocês podem ver em Êxodo capítulo 22 e versículo 22. E nós temos também em Deuteronômio capítulo 24, versículo 19 ao 21, 26 e 12, e 26 e 12, o versículo 13, e também o 27, versículo 19. Então, a maioria das viúvas era pobre. O fato de Marcos e Lucas citarem especificamente a viúva desse episódio como sendo pobre pode indicar que ela estava entre as mais pobres ali. E percebam que enquanto Cristo observava, a viúva depositou 2 pequenas moedas de cobre. A palavra grega traduzida por 2 pequenas moedas é lepta. A forma plural de lepton, uma pequena, ou melhor, uma pequenina moeda judaica de cobre. A palavra lepton significa minúsculo, pequeno ou delicado. Essa é a única moeda judaica mencionada no Novo Testamento. E também, o texto afirma que 2 leptas equivaliam a 1 quadrante. Uma pequena moeda romana, 1 quadrante equivalia a 64ª parte de 1 denário, ou seja, 64 avos de 1 denário. A diária de um trabalhador braçal. Mateus capítulo 20, versículo 2. Para calcular, então, quanto valia as 2 moedinhas da viúva, então, divida a diária média de um trabalhador braçal por 32. Lembre-se de que um trabalhador braçal mal sobrevivia com o seu salário. A viúva possuía uma pequenina fração do que um trabalhador recebia por uma diária. E se vocês acham que é pouco, é muito pouco. Obviamente, observando aquela viúva, Cristo pensou o seguinte: meus seguidores precisavam ver isso.
Ele chamou então os discípulos para perto de si. Veja, Marcos 12, 43. E então ele disse o seguinte: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Isso lá no versículo 43, não é? A construção, então, gramatical do grego indica que ela deu mais do que todos os demais ricos juntos. Veja, do ponto de vista humano, a contribuição dela foi irrisória, mas do ponto de vista divino, foi inestimável. Ninguém havia depositado mais do que ela. Aos olhos de Deus, as pequeninas moedas eram mais preciosas do que diamantes. Embora a oferta da viúva tenha sido uma pequena quantia, sua generosidade sem reservas tem incentivado muitas ofertas sacrificiais por quase 2000 anos. Alguém calculou que se as moedinhas da viúva tivessem sido depositadas no primeiro Banco Nacional de Jerusalém, para render juros de 4% a cada meio ano, o saldo total de hoje seria em torno de 4 quinquilhões de reais. Isso é mais ou menos, mas também não pretendo verificar esses números. Mas sei que o exemplo da viúva tem inspirado a oferta de milhões de pessoas. Um senhor escritor compartilhou um exemplo disso ocorrido há alguns anos atrás. Lá na cidade de Nova York, estava fazendo uma campanha de arrecadação de fundos entre os imigrantes pobres daquela grande cidade para a construção da estrutura e torre de sustentação sobre as quais a Estátua da Liberdade seria colocada. A campanha prosseguiu, vagarosamente, até que uma mulher pobre vendeu sua cama a $13 e ofertou esse valor. Inspirados por tal gesto, as pessoas reagiram rapidamente e positivamente e deram mais do que era necessário. De maneira semelhante, a viúva pobre desse texto já construiu muitos prédios de igrejas e cobriu muitos orçamentos em todo o mundo. Agora veja, Jesus disse mais umas coisas. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Isso nós vemos em Marcos 12, 44. Agora, o homem vê a contribuição que é dada. Deus olha para o que sobra após a contribuição. As contribuições dos ricos não custam nada para eles. A contribuição da viúva custou tudo o que ela tinha. Muitas vezes ouvimos desculpas semelhantes a essa. Tudo que eu posso dar são essas pequenas moedinhas, como a viúva pobre deu. Não diga o que você está dando como a viúva pobre, a menos que esteja dando tudo o que você possui. Se sobrou alguma coisa, sua contribuição não pode ser comparada com a viúva pobre. Agora, existem algumas pessoas que discutem sobre a decisão da viúva ser sábia ou não. Você e eu poderíamos talvez tentar impedi-la. A senhora está dando demais. Deus não espera que a senhora passe fome só para contribuir com as despesas do templo. Ele ficará grato pela sua boa vontade em dar, mas guarde parte disso para você. O Senhor, porém, elogiou aquela oferta de amor. Uma coisa é certa. Essa viúva pobre estava confiante que Deus supriria suas necessidades no dia seguinte. Nós vemos isso de Mateus capítulo 6, versículo 33. A comovente história dessa viúva sugere muitas lições. Primeiro, todos devem contribuir, ricos, pobres ou medianos. Segundo, Deus olha para as ofertas diferentemente de nós. Terceiro, nossas ofertas devem ser sacrificiais. Quarto, nossas ofertas devem refletir o fato de que confiamos em Deus e não no dinheiro. Então,
O único ponto que queremos enfatizar aqui é que Jesus está nos observando assim como observou essa viúva. Agora, vamos ver o segundo ponto. Jesus ainda observa nossas ofertas. Muitas passagens afirmam que Deus vê tudo, que Ele é onipresente e onisciente. Vejam o que 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9 diz. Diz assim: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. E Provérbios 5 e 21 diz assim: os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Outra passagem de Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Agora, Hebreus 4 e 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Entre todas as coisas que Deus vê, estão nossas ofertas. Ele sabe que elas são ou não o que deveriam ser. Ele viu a oferta hipócrita de Ananias e Safira, e isso o desagradou. Isso de Atos, capítulo 5, versículo 1 até 11. Ele viu a contribuição sacrificial dos macedônios, e isso o agradou. 2 Coríntios 8, do 1 ao 5. Então, Paulo escreveu o seguinte: e afirmo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Isso de 2 Coríntios 9, versículo 6, versículo 7. Bem, o Senhor, então, espionou as ofertas no templo 2000 anos atrás e ainda está assentado atrás do gasofilácio celestial, nos observando. Certo pregador pediu para ajudar na coleta. Enquanto passava a sacolinha da oferta, de vez em quando ele pegava uma das ofertas na mão e olhava de perto. Então, como pode-se prever, toda vez que erguia a oferta, muitos ficavam constrangidos e vários enfurecidos. O pregador foi até o púlpito e disse: alguns de vocês ficaram indignados porque examinei suas ofertas dessa vez. Vocês sabem que o Senhor inspeciona suas ofertas todas as vezes que vocês contribuem? Quando Ele faz isso, o que é que Ele vê? Ele fica feliz ou fica triste com vocês? Então, o que Cristo vê quando Ele observa a nossa oferta? Não posso responder essa pergunta por você, e nem você pode respondê-la por mim. A história que estamos estudando revela que Deus não está interessado apenas na porção, mas também na proporção. Ele não olha apenas a oferta, mas também o ofertante. Ele se interessa tanto pelo que nos restou, quanto pelo que ofertamos. Pois bem, quando eu oferto, há algum sacrifício envolvido? Tenho de abrir mão de alguma coisa para dar a minha oferta? Algum prazer? Algum conforto? Ou desconforto? Certamente minhas contribuições perdem o brilho comparadas ao da viúva pobre, que deu o seu próprio sustento, tudo o que ela tinha. Todos nós conhecemos pessoas que deram um dia tudo o que possuíam. Mães que abriram mão de necessidades pessoais básicas para que os seus filhos pudessem ter o que precisavam. Homens e mulheres que deram a vida por outros. Missionários que abriram mão de tudo para levar o Evangelho a outros. A pergunta desconcertante suscitada pela história da viúva pobre é o seguinte: o que eu tenho ofertado ao Senhor? Um outro escritor disse o seguinte: sem dúvida,
A viúva pobre jamais soube que alguém observava o que ou como ela ofertou. Ela certamente viveu toda a sua vida e somente quando entrou na glória recebida pelo próprio Filho de Deus, veio a descobrir que ele beijou o cobre da pobreza dela e o transformou no ouro da eternidade. Agora, concluindo, dar tudo ao Senhor começa com a doação do nosso próprio ser. Paulo disse, referindo-se à oferta sacrificial dos macedônios, que também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, lá de 2 Coríntios 8 e 5. Se você ainda não se deu a si mesmo, a Deus, com amor, fé e obediência, inspire-se na viúva pobre que amou o Senhor de tal maneira que nenhum sacrifício lhe era grande demais. Então, se você ainda não se deu por completo a Cristo, hoje é o dia de você fazer isso. Quando Jesus se entregou por nós, Ele não entregou uma parte de sua vida. Ele entregou tudo o que Ele tinha. Essa é a hora de nós mostrarmos a Cristo o quanto nós amamos a sua vida, que foi dada por nós na cruz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém. Quer saber mais desse e de outros assuntos do projeto Recapitulando? Se inscreva e clique em notificações e assim receberá avisos de novos estudos bíblicos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.